Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Numa noite de verão, num pequeno armazém no vilarejo da cidade de Pentecostes, no estado do Ceará, enquanto o relógio estava marcando aproximadamente 9 horas, um homem entrou correndo pedindo socorro. A costa dele, também sua camisa, tinha marcas de queimaduras, e um dos seus pés estava calçado, mas o outro não. Então era um sinal que ele correu muito e acabou perdendo uma das botinas que estava usando. Aquele homem, assustado e cansado, aproximou-se do balcão e ficou segurando nele enquanto recobrava o fôlego. E entre olhares curiosos de algumas pessoas que ainda estavam naquele lugar, o sujeito, tremendo e batendo os dentes como se estivesse com frio, começou a falar o que havia acontecido com ele. Enquanto falava, a mulher do proprietário do armazém passou pela porta do outro lado do balcão e ficou parada e ouvia a história narrada por ele. Ela ficou com um olhar sério. Parecia até que conhecia exatamente sobre o que ele estava falando. Todos os presentes ouviam com atenção o que o sujeito estava narrando. E ficaram calados por alguns minutos depois que escutaram a palavra boitatá. E mesmo não havendo provas da existência da tal bola de fogo que persegue as pessoas, muitos moradores de Pentecostes temiam encontrar com esse fogo que corre. Então, depois que ouviram aquele nome, muitos começaram a pensar sobre como agiriam diante de uma situação igual àquela. O homem falava que estava voltando de uma pescaria que foi fazer na região do rio Curu, e que ele, montado num jegue num instante que a luz, parecida com a do sol, brilhou atrás deles. Por alguns segundos, ele disse que pensou que fosse isso, mas lembrou-se que viu o pôr do sol enquanto estava na margem do rio. Então pensou que podia ser um carro que estivesse se aproximando, mas logo percebeu que estavam numa trilha, no meio da mata, e ali não seria possível a passagem de um automóvel. Ele disse que até pensou em lanternas de outros pescadores que estariam retornando também. E disse também que pensou em olhar para trás e confirmar se realmente eram outras pessoas que estavam chegando. Mas antes de virar a cabeça e ver o que o seguia, ele sentiu um arrepio ao perceber que aquela luz transmitia calor, e era muito quente. Então não podia ser uma luz de lanterna. E enquanto ele pensava, o calor foi ficando mais forte. A sombra dele e a do jegue que estavam diante deles, naquele momento, ficaram embaixo dos dois que seguiam por aquela trilha estreita e distante do povoado. O jegue, no qual ele estava montado, começou a ficar impaciente com o calor. E durante uma agitação, o homem caiu, e o animal aproveitou para fugir em disparada. Quando o dono do jegue caiu, ele viu que em cima dele havia uma bola de fogo, e ela começou a se movimentar de um lado para o outro e também em círculo. Diante daquela visão assustadora, e sem saber o que era aquilo, o homem saiu correndo depois de ter andado alguns metros com os joelhos no chão. Mas aquela coisa que estava flutuando saiu em perseguição ao sujeito e algumas vezes atacou o corredor desesperado. E só parou de agredi-lo depois que a camisa pegou fogo e as costas dele sofreram queimaduras. Por sorte, ele usava um boné que protegeu os cabelos. O dono do armazém, onde eles estavam reunidos, já estava querendo fechar o estabelecimento. Afinal, ele deveria ter parado o trabalho às 7 da noite e já estava passando das 9 horas. Naquele momento, a esposa do comerciante que estava prestando atenção na conversa também começou a falar sobre o boitatá. E disse que quando era criança, numa noite no sítio dos pais dela, pela janela do quarto onde dormia, ela pôde ver 2 bolas de fogo sobrevoando baixo ao lado da casa. E com medo, ela gritou chamando a atenção dos pais. E eles também puderam ver a movimentação daquelas bolas de fogo no quintal da casa. Assustados com o que tinham acabado de ver, os pais levaram a menina e o irmão dela, mais novo, para dormirem no quarto deles. Na verdade, somente depois que o dia amanheceu é que aquele casal ficou sabendo o nome daqueles 2 seres estranhos em forma de bolas de fogo que estavam sobrevoando as terras do sítio onde a família morava. E ficaram sabendo também que um antigo morador daquele sítio foi embora depois de ter sofrido queimaduras após o encontro que teve com as bolas de fogo. Mas o antigo morador dizia que foi atacado por um disco voador
e só conseguiu escapar porque mergulhou no rio e ficou escondido embaixo de um tronco de árvore que estava caído sobre a água. E ele disse que ficou um tempo de quase 1 hora escondido no rio e só saiu de lá depois que avistou as luzes misteriosas se afastando do local. Nos próximos dias, enquanto aquele antigo morador do sítio ia até a vila e narrava aos conhecidos dele sobre o acontecimento, ninguém acreditava na história dele. O motivo de não acreditarem nele era porque ele bebia muita cachaça e talvez num surto alucinógeno causado pela bebida o fez imaginar aquilo. E com relação às marcas de queimaduras, eles acharam que o homem caiu sobre alguma fogueira que fazia no sítio. E não era difícil acontecer aquilo, afinal, o antigo morador vivia embriagado. Mas o novo morador do sítio não consumia bebidas alcoólicas. Ele era um homem correto, e todos sabiam que não saíam palavras mentirosas da boca dele. Então, dificilmente estaria mentindo aquele homem que chegou correndo até o armazém e estava pedindo ajuda. Ele queria que alguém o acompanhasse na busca pelo jegue que saiu correndo após ter o derrubado. E afirmava que junto com outros objetos amarrados no arreio do animal, tinha também uma pequena quantia em dinheiro. E que se alguém o ajudasse a recuperar, ele pagaria pelo serviço prestado. Mas, infelizmente, ninguém foi ajudá-lo. Somente o proprietário do pequeno armazém se compadeceu do sujeito e deu a ele uma camisa para vestir. Já estava ficando tarde quando o homem saiu do armazém e o proprietário fechou o estabelecimento. Naquela noite, o homem chamado Gumersindo não foi em busca do jegue dele. Já era quase 11 horas e não seria seguro sair sozinho naquele horário para procurar um animal. Então, Gumersindo decidiu seguir o caminho do sítio onde ele morava com a família dele. Aconteceu que durante a conversa no armazém, 2 amigos ouviram quando Gumersindo falou sobre uma quantia de dinheiro que ficou amarrada no arreio do jegue. E depois que saíram, eles foram procurar pelo animal. Mas eles estavam interessados somente no dinheiro que o pequeno jumento estava carregando. Os 2 amigos saíram do vilarejo e seguiram por um lugar deserto em busca do prêmio almejado. Já era madrugada quando aqueles 2 amigos viram uma enorme estrela cadente riscando o céu. Foi isso o que eles pensaram. Durante um tempo que os 2 amigos pararam embaixo de uma árvore para descansar, eles deitaram sobre a grama e estavam quase pegando no sono, quando um deles disse que viu outra estrela cadente. Mas dessa vez, passou bem perto e chegou a iluminar onde eles estavam. De repente, uma bola de fogo apareceu sobre a árvore, e um dos amigos gritou para chamar a atenção do outro, e falava que durante um pesadelo viu uma bola de fogo em cima deles. Quando o outro abriu os olhos e viu o boitatá na copa da árvore, ele também gritou e disse que aquilo não era um sonho. Naquele momento, o boitatá começou a rodear a árvore, enquanto os 2 homens saíram em disparada. O boitatá os alcançou e passou como uma rajada de fogo entre eles. Após o impacto e com as queimaduras que sofreram, eles caíram. Então, um deles lembrou-se de uma história que dizia que o boitatá arranca as unhas das suas vítimas, e ele gritou para o amigo esconder as mãos embaixo da terra. Aqueles 2 homens ficaram ajoelhados e com as unhas escondidas. Fecharam os olhos e só podiam ouvir os gritos de um e do outro enquanto a bola de fogo sobrevoava perto deles. E algumas vezes eram tocados por chamas que os fazia gritar. Após alguns minutos de tortura, o ambiente onde eles estavam começou a esfriar, e o som de fogo se agitando também cessou. Aproveitando-se da calmaria, os 2 amigos ficaram em pé e correram tanto como nunca fizeram antes. No dia seguinte, os 2 amigos surgiram com queimaduras nos braços, no rosto e com os cabelos sapecados pelo fogo, e disseram que tinham saído para procurar o jegue, pois queriam devolvê-lo ao Gumersindo. Mas, durante a busca que fizeram, o boitatá apareceu e os atacou. Gumersindo também foi até o vilarejo quando amanheceu. E chegando no armazém, ele disse que o jegue seguiu direto para o sítio após derrubá-lo e que seus pertences continuavam presos nas costas do animal.